Pai amado, que alegria ter você aqui mais uma vez, nesta manhã novinha em folha. Eu sei que para muitos de nós, acordar hoje não foi fácil. Talvez você tenha se revirado na cama, sentindo o peso da mochila que o dia de ontem deixou nas suas costas. Talvez a cabeça esteja cheia de "e se" ou de porquês não resolvidos. Sinta-se abraçado, porque esta não é apenas uma oração, é um encontro sincero onde a gente pode, de fato, descarregar a alma. Respire fundo. Deixe que a paz que não depende das suas circunstâncias comece a inundar seu coração. Este é o momento em que Deus nos chama pelo nome, não para nos repreender pelas falhas de ontem, mas para nos oferecer uma chance limpa, um recomeço que Ele mesmo desenhou. Deus, a verdade é que o título desta oração de hoje, 7 pessoas que não merecem sua ajuda, segundo Deus, pode ter soado forte, mas ele esconde a beleza da sua graça. Porque, sejamos honestos, a gente sabe que não merecemos. Não merecemos o sol que nasceu, não merecemos o ar que respiramos e muito menos merecemos a sua paciência infinita depois de tantas promessas quebradas e caminhos errados que escolhemos. Mas é exatamente aí que o amor do Senhor se manifesta com mais força. Ele insiste em nos ajudar, em nos levantar, justamente quando nos sentimos mais sujos ou mais indignos. A sua ajuda não é por mérito, é por pura e incondicional misericórdia. E é nessa misericórdia que a gente se firma agora. Neste instante, eu convido você a fechar os olhos ou apenas baixar a cabeça e visualizar o dia de ontem ou a semana que passou. Você consegue enxergar aquela decisão impulsiva que te trouxe arrependimento? Aquela palavra dura que feriu quem você ama? Aquela preguiça que te impediu de fazer o que era certo? Pois é, o inimigo adora pegar essas migalhas de erro e transformá-las em uma montanha de culpa. Mas o Senhor nos diz em Josué 1:9, a palavra que nos inspira hoje: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Perceba que Deus não disse: "Seja forte depois que você consertar o que quebrou." Ele disse: "Seja forte agora, porque eu estou com você." Senhor, nós te pedimos perdão. Perdão pelas vezes que duvidamos do teu poder de transformar o nosso caos. Pedimos perdão pela autossabotagem, pela voz interna que nos diz que não somos bons o suficiente, que somos um caso perdido, que a nossa história já está escrita com tinta de fracasso. Nós reconhecemos as nossas falhas diante de Ti, Pai, e não queremos mais carregar o peso desnecessário de culpas que o Teu sangue já cobriu. Que o rio do Teu perdão nos lave profundamente nesta manhã. Que cada gota de arrependimento sincero seja recebida por Ti, e que o peso da condenação seja de uma vez por todas arrancado dos nossos ombros. Eu oro para que a cura do passado comece a acontecer neste exato minuto. Para alguns, a dor não é sobre o que fizeram, mas sobre o que fizeram com eles. As feridas antigas, as traições, as perdas que ainda sangram. Pai, sabemos que o Senhor é o médico da alma. Toque o lugar onde a tristeza se instalou e crie um novo espaço para a esperança. Que a lembrança do trauma não tenha mais o poder de paralisar o nosso futuro. Que a gente consiga olhar para trás e ver não a derrota, mas a lição. E, acima de tudo, a sua fidelidade que nos manteve de pé, mesmo nos dias mais sombrios. Que toda a mágoa, todo o ressentimento guardado, toda a raiz de amargura que impede a nossa alegria de florescer, seja quebrada agora. Entregamos a Ti a dor de ser injustiçado, de ter sido esquecido, e pedimos que a Sua justiça nos console e nos restaure por inteiro. A verdadeira esperança renovada, Pai, não é um sentimento passageiro, mas uma certeza profunda de que o Teu plano para nós não foi arquivado por causa dos nossos erros. O Senhor é especialista em recomeços. Pense em como uma semente, para germinar e crescer, precisa ser enterrada na escuridão e desintegrada. A escuridão de ontem, as lágrimas derramadas, o sentimento de ter chegado ao fundo do poço, nada disso foi em vão.
Tudo isso servirá de adubo para a força que brotará hoje. Por isso, a partir deste instante, decidimos dar as costas ao que passou. O que se quebrou, o Senhor pode reconstruir. O que se perdeu, o Senhor pode restaurar em dobro. O que morreu, o Senhor pode ressuscitar, porque o Senhor é o Deus da vida, o Deus do novo, o Deus que nos vê além da nossa ficha de erros. Neste poderoso momento de libertação do passado, nós começamos a erguer os olhos para o futuro. Mas, Senhor, não queremos andar no escuro. A ansiedade vem justamente quando tentamos enxergar o caminho inteiro, quando queremos ter a garantia de cada passo antes de sequer darmos o primeiro. Mas hoje pedimos a Tua direção divina. Não a visão do horizonte distante, mas a clareza para o passo de hoje. Queremos ser como Josué, que recebeu a ordem de ter coragem, mas que sabia que a verdadeira vitória dependia da sua presença. Pai, o que o Senhor quer que façamos hoje que não conseguimos ver? Qual é a porta que devemos bater? Qual é a palavra que devemos falar? Qual é o silêncio que devemos guardar? Nós entregamos o nosso mapa da vida nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor risque os atalhos perigosos e ilumine o caminho da verdade. Ajude-nos a discernir os murmúrios do medo da voz clara e firme do Teu Espírito. Dê-nos a sabedoria para lidar com aquela situação difícil no trabalho, aquela conversa delicada em família, aquela decisão financeira que nos tira o sono. Não queremos apenas sobreviver ao dia, queremos prosperar no Teu propósito. Eu sinto no meu espírito que há alguém ouvindo esta oração que precisa desesperadamente de um sinal. Alguém que está à beira de desistir de um sonho, de um relacionamento ou até mesmo da própria fé, porque parece que tudo deu errado até agora. Se essa é a sua história, comente aqui embaixo, de forma simples, qual é o recomeço que você busca hoje. Deixe que a nossa comunidade de fé te envolva e saiba, o Senhor está virando a mesa. O Senhor está abrindo caminhos onde parecia haver apenas muros intransponíveis. A nossa visão de futuro não é baseada em otimismo cego, mas na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Nós pedimos, especificamente, a visão para enxergar o nosso próprio valor, Senhor. Porque muitas vezes a nossa visão de futuro é limitada pelo que pensamos ser capazes de fazer. Mas o Senhor nos capacita para ir além do que imaginamos. Mostre-nos os talentos que estão adormecidos pela frustração. Mostre-nos as oportunidades que o medo nos impede de agarrar. Que a nossa busca por direção não seja apenas para onde ir, mas em quem nos tornamos. Pessoas mais fortes, mais resilientes, mais cheias do Teu amor para compartilhar com o mundo. O futuro começa agora, nesta respiração, nesta fé simples e humilde que depositamos em Ti. Ajude-nos a sair desta oração com os pés no chão, mas com os olhos fixos na promessa, prontos para a ação, sem a sombra pesada do ontem nos arrastando para trás. Pai amado, a oração não é apenas um ato de pedir, é principalmente um ato de receber a força que precisa. Eu sinto no meu espírito que há alguém ouvindo esta oração que precisa desesperadamente de um sinal. Alguém que está à beira de desistir de um sonho, de um relacionamento ou até mesmo da própria fé, porque parece que tudo deu errado até agora. Se essa é a sua história, comente aqui embaixo, de forma simples, qual é o recomeço que você busca hoje. Deixe que a nossa comunidade de fé te envolva. E saiba, o Senhor está virando a mesa. O Senhor está abrindo caminhos onde parecia haver apenas muros intransponíveis. A nossa visão de futuro não é baseada em otimismo cego, mas na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Nós pedimos, especificamente, a visão para enxergar o nosso próprio valor, Senhor, porque muitas vezes a nossa visão de futuro é limitada pelo que pensamos ser capazes de fazer, mas o Senhor nos capacita para ir além do que imaginamos. Mostre-nos os talentos que estão adormecidos pela frustração. Mostre-nos as oportunidades que o medo nos impede de agarrar. Que a nossa busca por direção não seja apenas para onde ir, mas em quem nos tornarmos. Pessoas mais fortes, mais resilientes, mais cheias do Teu amor para compartilhar com o mundo.
O futuro começa agora, nesta respiração, nesta fé simples e humilde que depositamos em Ti. Ajude-nos a sair desta oração com os pés no chão, mas com os olhos fixos na promessa, prontos para a ação, sem a sombra pesada do ontem nos arrastando para trás. Pai amado, a oração não é apenas um ato de pedir, é principalmente um ato de receber a força que precisamos. Sentimos agora, neste silêncio da manhã, o calor da Sua presença, a injeção suave e poderosa de coragem que vem do Teu Santo Espírito. O Senhor nos conhece por dentro, sabe que temos medo de falhar novamente, de tropeçar no mesmo lugar, de voltar para o ciclo vicioso que tanto nos machucou. Mas o Senhor nos disse, com voz firme e amorosa: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Essa ordem não é um peso a mais, é a certeza de que a força necessária já está disponível para nós. Nós não pedimos uma vida sem lutas, mas pedimos a Tua mão segurando a nossa na travessia mais difícil. Pedimos que a ansiedade que ainda tenta apertar nosso peito seja trocada pela certeza de que o Senhor está à frente da batalha e que o gigante da preocupação e da culpa já caiu, porque Ele não tem poder sobre quem é perdoado. Que possamos entender de verdade que o recomeço não é um evento mágico, mas uma série de pequenos e corajosos atos de fé que começam a partir de agora. Ajude-nos a honrar este novo dia, Pai, não perdendo tempo remoendo o que ficou para trás, mas sim agindo no presente. Recomeçar exige coragem para o mundano, coragem para fazer aquela ligação difícil que adiamos, coragem para encarar a dívida com dignidade, coragem para pedir perdão ou para oferecer o perdão que nos liberta. O Senhor nos chama para ser fortes hoje, fortes para dizer não ao que nos destrói, fortes para levantar a cabeça no trabalho mesmo que o reconhecimento não venha, fortes para cuidar da nossa família mesmo que o cansaço nos arraste. Fortes para acreditar que o pior está realmente lá atrás e que ele não nos acompanha mais. Nós entendemos que somos aqueles que, aos olhos da lógica humana, talvez não devessem receber outra chance. Aqueles que não mereciam o novo ciclo por causa dos erros cometidos. Mas a Sua graça não segue a contabilidade do mundo. O Senhor não apenas nos perdoa, Ele nos tira do pântano da vergonha, limpa a lama de nossa alma e nos veste com vestes de dignidade e de honra. Essa é a nossa esperança renovada, a promessa de que o que nos define hoje não é o fracasso de ontem, mas a promessa que carregamos no Espírito, o poder de um Deus que faz novas todas as coisas. Que a nossa fé seja, a partir de agora, como uma tocha acesa, iluminando o caminho estreito à nossa frente. E que essa luz brilhe tão forte que mostre a saída não só para nós, mas para quem estiver perdido e andando na escuridão ao nosso redor. Não queremos apenas ser abençoados, queremos ser bênção. Use as nossas mãos, use a nossa voz e use a nossa história de recomeço para testemunhar que o Senhor é especialista em transformar ruínas em jardins. Pai, enquanto nos preparamos para nos levantar desta oração, pedimos uma última manifestação de Sua graça. Encha-nos de foco. Que não sejamos mais distraídos por conversas inúteis ou por comparações destrutivas com a vida dos outros. Que a nossa atenção esteja centrada no propósito que o Senhor nos deu para este dia. Queremos caminhar sem hesitação, com a certeza de que a bússola da nossa vida está apontando para o Seu reino. Pedimos clareza de pensamento para tomar decisões sábias e pedimos que a Sua paz, que é tão grande que a mente humana não pode entender, guarde o nosso coração e a nossa mente de volta ao medo e à culpa. Não vamos mais carregar o fardo da autocrítica destrutiva. Aceitamos a Sua misericórdia. Somos Seus filhos amados, imperfeitos sim, mas cheios de uma nova chance dada pelo Altíssimo e prontos para viver a história que o Senhor já começou a escrever em nós. Nós nos levantamos com a alma mais leve e o espírito mais forte. Vamos viver este dia com coragem, porque sabemos que, mesmo que caiamos por causa da nossa fraqueza, o Senhor nos estenderá a mão na mesma hora e nos levantará. O Senhor é o nosso abrigo, a nossa força e o nosso escudo. A nossa fé está firmada não em quão bons somos, mas em quão bom o Senhor é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregamos o nosso recomeço em Suas mãos. Amém.
Meu amado irmão, minha amada irmã, leve essa força e essa esperança renovada para a sua semana. A jornada é longa, mas a companhia de Deus é certa. Não guarde essa esperança e essa coragem que você recebeu só para você. Se o Senhor falou profundamente ao seu coração nesta manhã, se esta oração te deu um novo fôlego e te ajudou a enxergar que o seu recomeço é possível, eu te peço, deixe um amém poderoso nos comentários. Compartilhe um pedacinho da sua história ou apenas uma palavra sobre o que você decidiu recomeçar hoje. Sua fé inspira toda a nossa comunidade. E se você ainda não faz parte desta família de fé que ora junto todos os dias, eu te convido a se inscrever no canal. Clique no botão, ative o sininho e vamos juntos, de mãos dadas com Deus, buscar a força e o propósito a cada novo amanhecer. Que a paz do nosso Senhor esteja com você neste dia. Viva o seu recomeço, receba a sua vitória.